estamos de volta ao vivo aqui na nossa programação da BMC News, começando a nossa rodada de entrevistas. A gente recebe agora Écio Costa, economista e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Muito bem-vindo, Écio. Um prazer, mais uma vez, falar contigo. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. É um prazer estar participando novamente. Obrigada, Écio. Quero começar aqui a nossa conversa, né? A gente tem visto um pessimismo, vamos dizer, do mercado com o cenário global. Curva de juros precificada ali, já na verdade precificando acima dos 13% já, né? Nem mesmo ali, acho que um IPCA um pouco mais benigno conseguiu trazer algum tipo de alívio. O cenário, na sua opinião, está tão fraco assim? Qual a sua avaliação sobre esse pessimismo como um todo que a gente está vendo muito ali precificado nessa curva? O pessimismo reflete muito a questão fiscal aqui no país, né, que a gente sempre está comentando. Esses últimos 2 anos foram de déficits fiscais muito elevados. Você teve esse ano uma revisão do déficit zero, né, para o ano que vem, onde deveria ter, na realidade, um superávit, e o Ministério da Fazenda anunciou que vai repetir, né, o mesmo objetivo desse ano para o ano que vem, quando na realidade esse ano não deve ser atingido o déficit zero. Quando você olha no acumulado, né, desse ano, não estou nem falando dos 12 meses, mas somente desse ano já se aproxima de um déficit de quase 100 bilhões de reais. 99,4 bilhões de reais. Somente em agosto foi 22,4 bilhões de déficit. E os últimos meses do ano, em geral, você não consegue um superávit, pelo contrário, você termina tendo um déficit ainda maior. Isso traz muita preocupação, né, porque é algo inflacionário, é algo que aumenta o risco do país, já que a relação dívida-PIB continua subindo, né, já se aproxima dos 80%, na mensuração que é feita aqui, né, pelo Brasil, pelo FMI já se aproxima dos 90%, e isso tudo termina sendo precificado em juros mais elevados. Para aquela pessoa que não entende bem o que a gente está falando, significa que o governo, para manter esse nível de gasto acima da receita que ele tem, ele precisa se endividar mais, ele precisa emitir novos títulos. Mas quando você tem já um país muito endividado, o risco que o país oferece termina sendo mais elevado. O nosso CDS, né, que mede o risco, né, do país em relação aos seus pares, mostra que aqui na América Latina nós temos hoje um dos riscos mais elevados. Então, consequentemente, as taxas de juros longas, né, aquelas de títulos de longo prazo, terminam ficando mais altas. E no curto prazo, isso gera mais inflação. À medida que você tem um gasto muito elevado do governo, isso estimula a economia, é óbvio, a gente está vendo um crescimento econômico substancial aí nesse ano, superando todas as expectativas. Tem um lado também do consumo das famílias, né, que com inflação mais baixa, o poder de compra se eleva, com o acesso ao crédito, com taxas de juros, né, que vinham sendo reduzidas, né, até a última reunião do Copom, isso permitia um maior consumo, mas há uma injeção fiscal muito grande na economia, que aí está terminando por trazer temores, né, e a gente já consegue visualizar isso nos últimos dados divulgados do IPCA e do IGPM, né, de que a inflação vai estourar o teto da meta. Então, essa revisão de trajetória da inflação faz com que você tenha uma Selic que foi elevada na última reunião, deve continuar sendo feito isso para combater a inflação até mais do ano que vem do que desse, mas aí os juros longos, eles terminam também sendo empurrados para cima, né, já que você vai ter um período de transição maior para essa ancoragem da inflação futura. Écio, bom dia, sempre um prazer falar contigo.
Nessa expectativa ou perspectiva, quando você fala, o problema do Brasil está evidentemente ancorado na questão fiscal. E o governo tem encontrado meios, ou pelo menos feito algumas propostas, estudado algumas propostas para aumentar cada vez mais a arrecadação, e os gastos seguem aumentando também bastante fortemente, né? E a gente está vendo uma movimentação bastante forte na questão de dólar, né? O dólar cada vez mais elevado, o real se desvalorizando, como você falou muito bem, nesse cenário aí impacta a inflação, o juro futuro sobe, enfim, todo esse cenário vai culminar numa piora da economia aqui no país, e isso pode ser sentido pela população em algum momento. A pergunta que fica é a seguinte, aí eu queria entender um pouco da sua visão. O governo, ele vai sentir, ele vai ter essa sensibilidade de fazer algum ajuste fiscal ou de buscar algum ajuste fiscal, mas vai precisar ter um choque no dólar, igual a gente viu recentemente, de chegar lá quase a 5,90 para tomar alguma medida emergencial, ou alguma coisa já está sendo gestada dentro do governo que possa trazer um certo alívio, porque olhando para os dados e olhando para o cenário do mercado, o alívio não está vindo, né? Não está parecendo vir, e a gente está tendo cada vez mais uma pressão pessimista. O governo vai ter essa sensibilidade, ou a gente vai ver por um momento ainda mais prolongado, né? Essa visão um pouco mais turva, né, sobre essa realidade? Bem, bom dia, Felipe. Prazer estar falando com você também. A gente vê uma série de medidas sendo tomadas pela Fazenda, né, pelo Ministério da Fazenda, muito na direção de aumentar a arrecadação de impostos para conseguir, com isso, fechar as contas, né? Há uma série de medidas que foram tomadas no ano passado, mas principalmente esse ano. Um esforço realmente muito grande, porque é muito impopular, né? E alguns poucos anúncios, né, de contingenciamento de gastos. Esses contingenciamentos que foram anunciados e até vêm sendo implantados, eles representam muito pouco, né? Por exemplo, o déficit apenas do mês de agosto desse ano, que eu mencionei, de mais de 22 bilhões de reais, apesar de ter sido um déficit até menor do que agosto do ano passado, ele é maior do que o esforço de contingenciamento de despesas anunciado, né, pelo também Ministério da Fazenda para esse ano, né? E algumas das medidas que foram anunciadas só entram em efeito no ano que vem. Então, assim, é um ano praticamente já perdido em termos de obtenção da meta, né, de déficit zero. Lembrando que ela tem um intervalo de déficit negativo, mas ele também representa muito pouco em face do tamanho do déficit. Ele não chega aos 100 bilhões de reais que está acumulado somente esse ano, e isso vai trazendo as preocupações que eu mencionei ao mercado. Então, o que o governo precisa trabalhar é não só o lado da receita. A gente sabe que há muitas desonerações, que há muitos setores que são privilegiados, né, com redução de impostos a serem pagos, mas a carga total, em termos de arrecadação, também já é muito elevada e chega a um ponto que termina ficando muito caro, né, você produzir, você investir, você consumir aqui no país. E o esforço pelo lado da despesa, ele tem sido muito pequeno. Então, é essa parte que precisa ser mais trabalhada, né, por parte do governo, trazer anúncios mais relevantes que vão realmente reduzir as despesas, né, para que você possa equacionar esse déficit, se não nesse ano, como a gente já está comentando aqui, é muito pouco provável, talvez no ano que vem, né, você já consiga, a partir daí, com as medidas de aumento de arrecadação, também de possíveis medidas de redução de despesas, e que o crescimento econômico desse ano também se repita no ano que vem. Tá? A gente vem tendo uma surpresa de crescimento econômico que termina ajudando também na arrecadação. Quando você olha a arrecadação divulgada pela Receita Federal,
alguns meses desse ano, bateu recorde histórico, né? Isso significa que você está cobrando mais impostos, mas você tem uma economia também crescendo mais, trazendo mais receita, só que o ritmo de crescimento da receita não tem acompanhado o ritmo de crescimento das despesas. E aí é onde mora todo o problema que vem impactando a questão do câmbio aqui no Brasil, né, a questão dos juros de curto prazo e principalmente de longo prazo. Écio, quero trazer aqui para a nossa conversa Vandica Silveira, que está chegando também na nossa programação agora, economista, nosso comentarista aqui com a gente. Bem-vindo, Vandica, bom dia. Muito obrigado, Paula, muito obrigado a todos. Maurílio, que está escondido aqui atrás, aqui do meu lado, Felipe. E a você, Écio, sempre um prazer ouvir você, leio e sou um fã das suas colunas, do tudo que você escreve. Écio é sempre muito coerente, né? Muito bom conversar com o Écio aqui na nossa programação e também tem as colunas do Écio no nosso portal. Aproveitando esse gancho até, viu, Écio, que você estava levantando sobre toda essa questão, eu queria aproveitar e entender de vocês dois, inclusive trazendo o Vandic, eu vou começar com ele agora. Vandic, o governo discutindo até mesmo a criação de novos impostos, como um imposto mínimo ali para milionários, para tentar financiar todas essas promessas de campanha, até mesmo o aumento ali da faixa de isenção do imposto de renda. Queria saber de vocês dois, mas começando com você, Vandic, você acredita que estas medidas elas vão ser de fato suficientes para equilibrar as contas públicas, né? A gente está falando muito aqui dessa questão do risco fiscal pesando bastante, ou de fato ainda há risco da gente agravar essa percepção do aumento da carga tributária, gerando ainda mais fuga de capitais, fazendo, né, ali de alguma forma um desincentivo aos investimentos aqui no Brasil? Paula, essa é a estratégia do avestruz, né? Que é botar a cabeça dentro da terra e deixar aquele traseiro enorme para fora, né? O governo, infelizmente, não quer entender, se recusa a entender como a economia funciona, né? E que não existe possibilidade de equilíbrio fiscal sem que se passe pela parte fiscal da política econômica. Não é apenas uma questão de aumento ou redução de taxa de juros. No lado fiscal, o governo não tem feito a sua responsabilidade. Tem expandido demasiadamente gastos, 15% real, e tem feito também uma arrecadação recorde em cima de recorde. Entretanto, mesmo com essa arrecadação recorde, que não pode continuar, ela é impossível de continuar nessa mesma toada, ele acredita que vai conseguir fazer isso. E eu tenho dito, tem 3 escolhas para o equilíbrio fiscal: corta gasto, ou se faz aumento de imposto, ou faz inflação. Eu tenho dito há mais de um ano aqui nesse canal, e eu não tenho errado, infelizmente, que a aposta do governo é em mais imposto e inflação. O que eu vejo? Esse imposto dos milionários, né, a gente não tem ainda uma definição do que configura ser um milionário. É milionário em dólar? É milionário em real? É milionário com liquidez ou é milionário sem liquidez? Porque você pode ser um milionário, mas ter tudo em imóveis. E vai ser muito difícil você conseguir pagar imposto em cima disso. Pelo outro lado, se você tem liquidez, como é que você vai fazer isso? Né? Esse tipo de imposto, que é um imposto fácil de evitar, porque pessoas ricas podem ir embora do Brasil, e é isso que vem acontecendo. Esse ano a gente já teve fuga de capitais de 54 bilhões de reais, e isso vai se acirrar conforme o final do ano vai chegando, principalmente porque nós temos questões de repatriação de lucros para as matrizes. Então, com a fuga de capital através de empresa, também tem de pessoa física. Quer dizer, é muito difícil você singularizar um grupo de pessoas e colocar um imposto. E outra coisa, um imposto que seja de 3%, de 5%, como se ventilou, que seria cobrado todos os anos, né, isso cria um desincentivo para investimento, para a pessoa acumular capital. Essa pessoa vai acumular capital em outro lugar. Quer dizer, as alternativas não fazem sentido. Do ponto de vista da lógica econômica, né, da teoria econômica e do que a gente tem como o que foi feito e funcionou, a alternativa do governo, e eu venho dizendo isso, é criar uma CPMF. A CPMF funciona porque ela tem uma base muito grande e não tem para onde fugir.
Se você singulariza um grupo de pessoas, essas pessoas têm muito mais facilidade, além do fato de terem poder político, porque elas passam a ter o incentivo de se mobilizar contra o governo, né? E é muito difícil. Outro ponto importante. A única maneira de se aumentar esse imposto seria através de uma medida provisória, que pode ser cassada pelo Congresso. Eu acho muito difícil um Congresso que está pronto para a reeleição agora em 2026 vai aprovar qualquer medida que passe por um projeto de lei ou uma PEC que vai impactar no aumento de impostos para qualquer grupo. Portanto, a perspectiva de um novo imposto, se não for uma base larga e algo muito pequeno, acho muito difícil, acho muito mais fácil o governo trabalhar com os impostos que já existem e elevar o quantitativo das alíquotas, porque não precisa passar pelo Congresso Nacional. Agora, isso não vai resolver, né? A estratégia do avestruz não funciona. Se a gente não endereçar de uma maneira contundente, compreensiva e profunda a questão dos gastos, não é possível manter o Estado brasileiro funcionando. O Brasil é o maior sistema de welfare, o estado de bem-estar do mundo. No Brasil, nós temos 111 milhões de pessoas, é mais do que a metade da população que recebe algum tipo de cheque do governo todos os meses. Um quarto da população, 59 milhões de pessoas, recebem Bolsa Família. Quer dizer, é insustentável essa situação. Então, a gente vai ter que tomar decisões muito sérias com relação à vinculação de gastos obrigatórios, a questão do salário mínimo, que é a maneira mais fácil, mais rápida de começar a conter gastos. Sem que haja, e isso eu venho dizendo há muito tempo, eu tenho feito essas contas, quando o Heron faz e aparece hoje no Estadão, né, o pessoal escuta, mas eu já fiz essa conta e volto a dizer, sem um superávit primário, sem matemática, né, o superávit primário como ele deve ser, de pelo menos 2,5% do PIB pelos próximos 10, 15 anos, nós vamos ter um problema muito sério com o endividamento. Bom, eu quero voltar aqui com o Écio, até para ouvir sua opinião, Écio, também sobre isso, né? Mas tentando entender aí um pouco, diante desta fuga, ou melhor, né? A segunda maior saída de dólares que a gente já viu aqui da nossa história do Brasil, isso registrado até setembro, considerando todo este cenário, até mesmo no qual a gente está falando aqui, esta possibilidade até de trazer aí mais aumento de impostos, né? Por conta também de todas essas incertezas fiscais. Como que você vê o impacto disso, né? Destas políticas no fluxo de capitais aqui para o país? Primeiro, também queria cumprimentar a Wandica pelos elogios, inclusive. É um prazer estar escutando isso. É fruto aí de bastante trabalho, de estar sempre trazendo, né, opinião bem equilibrada, a meu ver, né, do que acontece, baseado em fundamentos econômicos, né? E eu concordo, acho que basicamente com todos os pontos que ele levantou. Essa questão do imposto sobre milionários, ela é muito complexa e muito difícil realmente de ir para frente. Se você for olhar, todos os membros do Congresso são milionários, né? E geralmente eles não votam em algo que vai impactar diretamente a eles, né? Começa por aí. Mas a questão do fluxo, Paula, até acrescentando um pouco de informação, esse é o segundo maior fluxo de saída de dólares da economia, né, desde 2020, quando teve a pandemia, e aí era um ano extremamente atípico, e até setembro, como você bem falou, se chegar e tiver mais 2 bilhões de dólares de saída daqui até o final do ano, que é muito provável que aconteça, porque o final do ano isso tende a acontecer também em maior volume, você vai ter o maior fluxo de saída de dólares, né, daqui do Brasil, de toda a história. Isso mostra que há um receio, né, com relação à tendência da economia brasileira, né, principalmente dessa questão fiscal, né, em termos de excesso de gastos, como a gente mencionou, e com novas modalidades de tributação que vão aí poder trazer surpresas desagradáveis para investidores, né, para empresas,
Então, se por um lado o governo conseguiu ter um ótimo avanço em termos de simplificação com a reforma tributária, mas que vai entrar em vigor lá em 2033, trazendo algum nível de segurança, né, para o pagamento dos impostos em cima do valor adicionado, que é bem simples. Por outro lado, até 2033 ele vem criando novas modalidades. Toda semana a gente vê alguma discussão sobre novos impostos a serem cobrados e as decisões de investimento vão sendo postergadas, né? Você termina tendo, quando olha o cálculo do PIB desse ano e no ano passado também, a relação de investimentos sobre o PIB está muito baixa, porque você tem muito receio por parte dos empresários de como a economia vai se comportar. Ela está crescendo, mas como que ele vai ser tributado em cima disso, né? Então, essa preocupação termina fazendo com que decisões de investimento sejam postergadas ou migrem, né, para outros mercados que são emergentes também e que oferecem menos riscos. Então, essa visão internacional. O Brasil quer ser protagonista em termos de política internacional, né, como a gente já vê isso sendo mencionado, mas às vezes quando você é pioneiro, isso pode trazer mais um resultado negativo do que um resultado positivo em termos de investimentos, né? Então é preciso muita cautela nessas inovações que nós temos discutido por aqui. Exato, muito bem pontuado, Écio. Nosso tempo já chega aqui na reta final. Quero agradecer, muito obrigada. Sempre um prazer falar contigo. Até uma próxima. Sim, eu que agradeço aí. Foi ótimo ter conversado com vocês três. E espero que da próxima vez eu esteja aí novamente em São Paulo, presente com vocês. Um abraço. É isso, obrigada. Écio Costa, sempre aqui. Toda vez que o Écio está em São Paulo, dá uma passadinha aqui na nossa programação. Aproveitamos já para gravar alguns conteúdos. Da última vez eu quase derrubei café no Écio aqui, um pouquinho antes do nosso strike, por sinal. Falei, não sei se ele vai voltar presencial, mas não sujou, né? Assim, só foi quase, foi na bancada. Écio aqui trazendo sempre visões importantes para a gente, inclusive para quem não assistiu esse strike com o Écio, muito bom. Tá lá no nosso canal do YouTube, na playlist do strike. Fica aqui o convite para que vocês também possam acompanhar todos os nossos conteúdos.